Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou contar mais 2 contos curativos. Se você ainda não viu o vídeo em que eu falo sobre o poder que as histórias têm de curar, eu vou deixar o link aqui para você ir lá acessar. Só assim você vai poder entender o que a gente está fazendo aqui. Algumas pessoas aqui no canal me pediram um conto curativo sobre esse momento que nós estamos vivendo. Eu escrevi esse conto para as crianças da minha sala e vou compartilhar aqui com vocês. É bastante importante que a gente lide com a questão da doença e da morte na criança. Então, primeiro eu vou te contar um conto que eu fiz há alguns anos atrás para uma criança que havia perdido um ente querido, uma criança de 8 anos, mas dá para usá-lo em outras idades. O Monge e as Estrelas. Era uma vez um monge muito velhinho. Ele usava uma batina comprida, muito negra, tão negra quanto o céu quando não tem luar. De tão velhinho, ele tinha uma pele muito enrugada. Caminhava muito devagar e falava muito baixinho. Esse monge sempre foi um homem muito bom. Passou a vida fazendo bem. Sentia um amor especial pelas crianças, adorava brincar e contar histórias para elas. Aos pobres, ele sempre dava algo de bom para comer e vestir. Aos ricos, sempre dava algo de bom para fazer e sentir. Ao final de mais um dia, ele estava especialmente cansado, porém tranquilo. Afinal, aquele fora mais um dia em que ele havia cumprido bem a sua missão. Já era noite. Ele tomou a sopa que preparou, caminhou bem devagar até a sua cama, fez suas orações com fervor, leu um trecho do seu livro favorito e olhou pela janela do quarto. A janela possuía apenas um vidro. Assim, ele acordava com o raiar do dia e contemplava o céu ao cair da noite. Naquela noite, o céu estava especialmente belo, tão negro como nunca havia estado antes, pintado de estrelas bem miúdas, que juntas formavam uma imagem. Era uma jovem mãe, com um bebê dormindo tranquilo em seus braços. Aquela imagem era tão linda que o monge sentiu vontade de chegar mais perto dela, e assim ele adormeceu. No dia seguinte, como de costume, os fiéis da comunidade o esperavam para a meditação matinal, mas muito estranhamente ele não apareceu. Todos ficaram a se perguntar o que teria acontecido, pois a pontualidade era uma das virtudes do velho monge. Logo, foram bater na porta de seu quarto, mas ele não respondeu. Preocupados, resolveram então abri-la. E lá estava o velho monge, com sua batina bem negra, com sua pele bem enrugada, deitado na cama, voltado para a janela. De fato, ele havia falecido. As pessoas que o amavam oravam por ele, colheram muitas flores e enfeitaram o lugar. Aqui na terra, o monge dormiu para sempre, e lá no céu acordou e encontrou aquela linda jovem Mãe Maria com seu menino Jesus nos braços. Dizem que até hoje, nas noites mais escuras, se ficarmos bem quietos, podemos ouvi-lo brincando com o menino por entre as estrelas lá do céu. Agora eu vou te contar o conto curativo que eu escrevi para a gente lidar melhor com essa questão da pandemia. Mas antes de tudo, eu gostaria que você fosse aqui nesse link e ouvisse um pouco sobre a menina da lanterna, pois a gente vai usar uma imagem dela aqui nesse conto. E é importante que, se você for contar para uma criança, conte primeiro o conto da menina da lanterna. Só então você conta esse daqui. Um ano diferente. Era uma vez um povo muito alegre e festivo. Todos os anos, na época do inverno, eles se reuniam em torno de uma grande fogueira e ali, com muita alegria no coração, cantavam, dançavam, conversavam, riam e saboreavam deliciosos quitutes. Houve um ano, porém, em que uma espessa nuvem de fumaça no céu se formou. Todos estavam temerosos dos males que esta nuvem
poderia causar aos seus entes mais queridos. Então, com muito pesar, eles compreenderam que naquele ano não poderiam se reunir em torno da fogueira, como sempre fizeram em anos anteriores. As pessoas, que há muito já estavam inseguras com o que aquela estranha nuvem poderia causar, entristeceram-se ainda mais, por não poderem se encontrar e alegremente festejar. Uma intensa tristeza pairava pelo ar. As pessoas se sentiam vazias e irritadas. Parentes que se amavam começaram a brigar. Soluções para simples problemas pareciam impossíveis de se encontrar. Amigos de longa data discutiam a chorar. Era nítido que a paz havia abandonado aquele lugar. Até que alguém, dentro de uma casinha, em um impulso, sua lanterna acendeu. Sobre uma mesa, em frente a uma janela, a colocou. Apagou as frias luzes elétricas de sua casa e percebeu como aquela singela chama seu coração aqueceu. A pequena chama, além de sua casa, a de seu vizinho também iluminou e fez mais um coração se aquecer. O novo coração aquecido desejou retribuir o bem que recebera, passando adiante. Então, em sua casa, também apagou as frias luzes elétricas e acendeu uma lanterna. A colocou sobre uma mesa, em frente a uma janela. Aquela pequena chama, além de sua casa, a de um outro vizinho também iluminou, e assim aqueceu mais um coração que sorrindo retribuiu. Esse pequeno gesto foi se espalhando por todo lugar. De casa em casa, as quentinhas chamas das lanternas foram se acendendo e as frias luzes elétricas se apagando. De chama em chama, a cidade foi tomada de pessoas que compreenderam a importância de aquecer os demais. As pessoas, então, começaram a se acalmar e bem profundo respirar. Quando as chamas das lanternas dominaram o lugar, uma suave melodia começou-se a escutar. Era um canto vindo de uma janela, de uma criança que alegremente se pôs a cantarolar. E novamente, assim como a luz das lanternas passaram de casa em casa, a música também foi se espalhando e em pouco tempo todos naquele lugar estavam cantando. De canção em canção, a cidade foi tomada de pessoas que compreenderam a importância de alegrar os demais. Quando a suave melodia alcançou todas as casas e preencheu de lindas vozes aquele lugar, alguém entendeu que os seus precisavam também de nutrição. Então, assou um pão. Aquele cheirinho de pão para fora da casa se alastrou, até que um vizinho notou. E então, milho o vizinho cozinhou. Aquele cheirinho de milho para fora da casa se espalhou, até que um outro vizinho notou, e uma doce canjica ele preparou. De odor em odor, a cidade foi tomada de pessoas que compreenderam a importância de nutrir. Cada um em sua casa, aos poucos foi conseguindo, em seu íntimo penetrar e perceber que para junto estar, nem sempre precisamos fisicamente nos tocar. Às vezes, basta o bem aos outros tentar levar. Naquele ano, as pessoas não se reuniram em torno da fogueira para cantar, dançar, conversar, rir ou comer. Mas sim, estiveram reunidos sim, mas de uma outra forma. Encontraram-se dentro do bem que desejaram proporcionar aos demais. Cada uma daquelas pessoas que aqueceram, alegraram e nutriram o seu próximo mais próximo,
percebeu que conseguiu se unir com os outros de uma maneira até mais profunda do que estava acostumado a fazer. Naquele ano, a grande fogueira não esteve fora, mas dentro do coração de cada um. Esse momento especial de pandemia, de isolamento social, atinge os adultos emocionalmente, e se atinge os adultos, atinge também as crianças. É muito importante que a gente lide com os sentimentos das crianças. Existe a chamada pedagogia de emergência. Esse livro fala um pouco dela. Destroços e Traumas, editora antroposófica. E aqui ele conta pra gente como é importante a gente lidar com as coisas, até as mais difíceis com as crianças, para que um luto não se transforme em um trauma, para que uma situação difícil não fique marcada para a criança negativamente o resto da vida. E à medida que a gente lida com isso, a gente consegue amenizar essas coisas dentro da criança. Contar conto curativo pode ser um meio, não o único, mas pode ser de grande ajuda. É importante que a gente não se negue a tocar em determinados temas com a criança. Eu já ouvi dizerem, ai credo, falar uma coisa dessas, ai credo, ficar falando de morte, contar uma história dessas, que horror. É importante que a gente lide com as questões que aparecem na vida. E a criança não dá conta de lidar com tudo isso sozinha. É um adulto que precisa fazer essa ponte entre a vida, entre o que acontece e a criança. Então, é importante sim que trabalhemos temas difíceis com a criança, pois caso contrário, isso vai ficar guardado lá dentro dela e pode vir a se tornar um trauma, uma coisa não resolvida. E quanto menor a criança for, mais potente esse trauma vai ficar dentro dela. É de competência do adulto trabalhar isso com a criança. E se muitas vezes pode ser difícil para a gente mesmo lidar com esses temas, talvez primeiro a gente tenha que fazer um trabalho interno para conseguir lidar com isso e então lidar com a criança. A criança vê o mundo pelo filtro dos olhos do adulto. Gratidão a você que curte, compartilha e comenta os vídeos deste canal. Até o próximo!